Presidente, eu tinha até pedido para agregar o tempo da liderança, até porque eu acho que em 3 minutos fica muito pouco. Já está agregado, deputado. Tá. Primeiro, presidente, quero agradecer à deputada Carla Dickson por esse requerimento, que eu acho muito importante que a ciência seja chamada a falar nessa comissão. Vossa Excelência sabe, presidente Luizinho, que na Comissão de Seguridade eu coordeno a subcomissão do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Aliás, pela 3ª vez eu puxo essa subcomissão. O deputado Dorico faz parte, relator adjunto, o ex-ministro Alexandre Padilha é o relator dessa subcomissão. E talvez esse seja o momento mais importante desta subcomissão, porque é impossível pensar o Brasil, pensar a nação brasileira, sem que esse tema do Complexo Econômico e Industrial da Saúde não seja um tema estratégico. Porque a nossa soberania, a redução da nossa vulnerabilidade, da nossa dependência nesse campo dos insumos em saúde, ele é, na minha opinião, um pilar, uma estaca funda que nós temos que colocar para que a gente se levante como nação, né? Porque esse é um campo de defesa da vida e nós somos muito vulneráveis. Hoje nós importamos 90% das IFAs, 90%. E 10 países concentram 80% das patentes. Isso mostra como o Brasil está atrasado. Sinceramente, eu fico com vergonha quando a gente diz que estava importando máscara, que nós importamos máscara, avental. A gente chegou a pensar em importar seringa, porque não teríamos seringa. Isso é vergonhoso. E eu me lembro que quando a pandemia começou, e o deputado Luizinho deve lembrar disso, nesta comissão externa, nós perguntamos ao ministro do Desenvolvimento, vocês mobilizaram o Parque Fabril brasileiro? Isso era já abril ou maio, ou junho, e eles disseram, nós começamos a mobilizar em maio, e a pandemia já tinha dado sinais desde janeiro, fevereiro. Então, assim, nós somos um governo que andamos muito devagar, né, nesse processo e não nos preparamos para essa pandemia. Ouvindo o ministro da Ciência e Tecnologia, ouvindo o doutor Marcelo, eu me senti num certo paradoxo, né, porque eu ouvi o ministro e o secretário, me parecia que eu estava falando de um outro lugar, porque ontem eu participei de uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia e todos os dados eram exatamente o oposto. Ou seja, não há recursos para absolutamente nada, porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ficou represado em 5,1 bi, contingenciamento grande, tudo represado, pesquisadores indo embora desse país. Não há reajuste das bolsas dos pesquisadores, perseguição absurda a pesquisadores, professores e cientistas, alguns inclusive sendo exonerados e perdendo cargos. As universidades brasileiras, ministro e secretário, as universidades estão fechando suas portas. E eu quero dar um exemplo aqui muito doloroso para mim, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior universidade deste país, não vai conseguir pagar a conta de luz. A universidade tinha 770 milhões de orçamento, hoje está com 290. O laboratório que estava pesquisando a vacina brasileira na UFRJ não está conseguindo funcionar. Então, um laboratório que não vai conseguir produzir a vacina porque não tem como funcionar. Então, uma universidade que está fechando as portas, uma asfixia financeira brutal. Nós temos hoje a chamada PEC do teto, desde 2016, que não conseguimos ultrapassar nem para a ciência, nem para a educação. Eu estava somando nos seus slides aí 158 milhões para um projeto, 65 para outro, 7,2 para articulação internacional. Depois falou-se 415 milhões, somando tudo não dá um bi aqui. Eu não sei no total o que foi feito, mas olhando assim parece que o Brasil descobriu tudo. E eu fico olhando assim, descobriu com quem, como e com que recurso.
Porque, apesar do esforço heróico dos nossos pesquisadores, não há dinheiro. Eu estava olhando aqui, eu acabei de pedir assessoria, o orçamento do FNDCT. Aí eu estava olhando aqui, o primeiro projeto era de 2 bi para o Ministério. Aí conseguimos, com emenda, com um monte de coisa, veio a 3.200. Era só o fundo 5.1, veio 3.200. Empenhado até 13 de junho, 66 milhões. Eu não sei o que está errado nessa conversa nossa aqui. Então, por isso que eu digo, eu ouço o ministro e o secretário eu estou vendo aqui um paradoxo, que eu não sei o que está acontecendo. Quer dizer, eu devo estar em outro lugar. Nós precisamos, de fato, discutir os insumos, um projeto nacional de desenvolvimento, e a ciência é fundamental. Agora, mesmo as informações, quando ele ia falar, eu até perguntei aqui, né, ele está dizendo, nós estamos desenvolvendo, aí eu queria que dissesse aonde, em que universidade, com que recurso. Cada coisa dessa tinha que estar decodificado individualmente. A genômica foi feita, eu lembro da nossa pesquisadora que está em São Paulo, que é baiana, pesquisadora negra, acho que é a Jaqueline, descobriu a sequência. Já não foi um orgulho, um prazer para nós, uma honra. Mas era preciso que cada projeto desse viesse especificamente. Descobrimos aqui com tal pesquisador em tal lugar e custou tanto. E quando foi colocado o dinheiro e qual o valor. Isso tudo tinha que estar absolutamente listado, bonito, direito, para a gente entender exatamente e até divulgar, porque nada disso nos foi divulgado. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento de parte do que está aí. E eu quero saber com que dinheiro e com que orçamento, para a gente poder entender exatamente o que é. E eu queria entender exatamente a situação dos pesquisadores que estão sendo perseguidos, das universidades que estão sendo fechadas, que não é um problema do MCT, é do MEC, mas é o governo. A situação do contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? E a perspectiva real que nós temos de solução deste problema, né? Eu quero ser muito franca aqui, eu fiquei muito chocada, ministro, não sei se o ministro está nos ouvindo ainda, de vê-lo numa manifestação sem máscara, em São Paulo, das motocicletas. Eu fiquei chocada. Como é que alguém que lida com a ciência dá um exemplo desse? No meio daquela confusão, sem máscara e tirando foto. Então, eu acho muito ruim esses exemplos que são dados para quem lida com a ciência e deveria respeitar as orientações da ciência. Então, eu gostaria, sinceramente, de saber cadê o dinheiro, quando descontingencia, quanto custou cada projeto, aonde, e qual é a nossa perspectiva para a continuidade dos laboratórios de ciência, de produção, das bolsas e para os cientistas brasileiros. É isso que eu queria deixar aqui como realmente uma preocupação assim, muito profunda, porque eu não consigo enxergar a deputada Carla Dickson, que tem sido dedicada, comprometida, preocupada. Eu olho nos olhos dela, assim, como profissional de saúde, como médica, essa angústia de querer ver as coisas resolvidas. Assim, eu não consigo enxergar o Brasil, deputada Carla, desenvolvido, estratégico, sem que esse campo realmente tenha respostas concretas assim para a sociedade brasileira. Eu queria até que a senhora participasse da nossa subcomissão, como cientista que é, como pesquisadora, porque essa subcomissão, eu tenho certeza, vai produzir um relatório muito denso, muito bom, para a gente poder apresentar ao Brasil uma resposta concreta para esse desenvolvimento estratégico do Brasil. A gente não quer ficar em coisa miúda, não. Mesmo que a gente tenha questões concretas, assim, do problema da tributação, que agora tem reforma tributária, mesmo que a gente possa apresentar respostas bem imediatas e alguns outros projetos da Casa, a gente quer focar no macro, quais são os grandes projetos de desenvolvimento estratégico desse campo econômico e industrial, com a base, inclusive, fabril que nós temos. Nós temos um parque público. Além da Fiocruz e do Butantan, nós temos dezenas de laboratórios nesse país, inclusive das Forças Armadas. Marinha tem um grande laboratório, né, o Exército tem, a Aeronáutica tem, que podem ser campos de produção. Um deles pode ser, inclusive, campo de inovação, mas essa área de inovação, nós precisamos apostar na inovação, articulado com a produção e com a indústria. Eu acho que esse é um campo fundamental da gente trabalhar. Então, eu gostaria até que a deputada Carla entrasse na nossa subcomissão, porque eu acho que ela tem muito amor por esse campo da pesquisa. Eu acho que isso pode nos ajudar a adensar mais o nosso trabalho e o nosso relatório.
É isso, deputada Carla. Muito obrigada, nobre deputada Jandira Fegali. A deputada Carla Dickson quer fazer uma consideração e, na sequência, fala o deputado Odorico e dizer, ministro, que aqui na casa, o parlamento como um todo tem muito respeito à ciência e tecnologia e aos recursos, tanto é que na semana passada, e para